Thalia, me conta uma coisa. Antes de toda a reviravolta para você ficar religiosa, fala a verdade. Você botou piercing ou não botou? Nunca botei piercing. Até deu vontade uma época quando eu era novinha e tal, mas nunca botei. Mas de repente agora eu boto. Rabino. Aonde? Botei um aqui na sobrancelha, que é estiloso, um no nariz, aquela pedrinha aqui na orelha. O que você acha? Eu acho que tá faltando um umbigo. Vou perguntar pro seu marido se ele topa. Mas por falar em seu marido, e se o seu marido botasse? Meu Deus do céu! Então, Rabino, isso é uma questão interessante, que eu já ouvi que a lei não é muito igual nesse sentido para homem e para mulher. Que para mulher é um pouco mais, né, flexível, digamos assim, e para homem já tem aí uma... Sabe por quê? Por quê? Porque a Torá, ela fala que existem roupas de homem e roupas de mulheres. Então, um homem está proibido pela Torá de usar uma roupa feminina e uma mulher, ela está proibida pela Torá de usar roupa de homem. O motivo disso é muito importante, porque a roupa que a gente usa influencia muito como nós nos vemos. E a gente acaba causando um pouco de confusão de identidade, como a gente vê na sociedade, né? E aí roupa a gente está incluindo acessórios também, no caso, né? E a fé. Excelente observação. Até te agradeço por isso, que às vezes o que pra gente que estuda a Torá tá claro, aí você deixou claro para todo mundo. Então os acessórios, como por exemplo brinco, normalmente é associado à mulher. Sim. Acho que até hoje em dia, né, acabou normalizando muito essa questão de brinco e piercing tanto para homem quanto para mulher, né? Até, né, o pessoal mais rock and roll, né? Eu comecei com um piercingzinho na orelha, né? Que na época não era nem piercing, era brinco na orelha. E aí aderi à moda, cara. Sempre tava lá o homem de brinco, né? Então acabou ficando uma coisa um pouco mais normalizada na sociedade, Mas, então, o interessante sobre o que você está falando é que, por isso, é que existem algumas discussões rabínicas se um homem pode usar brinco ou pode usar piercing. Então, existem que falam, olha, não é mais tão só de mulher, porque já tem muito homem que usa assim, mas eu acho que a lei judaica, ou o espírito da lei judaica, realmente não permite um homem nem usar brinco e nem usar piercing, tá? Se alguém falar usar, e a gente não vai ficar reclamando com ele, mas a diretriz judaica realmente é clara, você não costuma ver homens ortodoxos, judeus, pessoas que realmente cumprem a Torá, de piercing nem de brinco. Então isso aqui toca. Agora faltou a parte feminina. E a parte feminina? Tá liberado? Então, vamos ver uma coisa interessante. Você se consegue lembrar na Torá algum fato lembrando alguma coisa que lembra piercing? Rivka. Qual foi a história? Lá atrás. Lá atrás, no começo. Mas a gente está falando de uma das matriarcas. A segunda matriarca. O que acontece? Eliezer, que era o servo de Avraham, ele foi lá fazer o casamento deles, né? Foi encontrar uma esposa para Yitzhak, e aí quando ele vê Rivka e ela faz toda aquela bondade, toda aquela história dos camelos, o que ele dá de presente para ela? Um piercing. Um piercing para botar onde? No nariz. No nariz, em hebraico se chama nezem, ou seja, ele não deu um brinco. A Torá usa uma expressão que ele deu um piercing para Rivka, e tudo leva a gente a entender que não só ela usou, como era uma joia fina, cara. Uma coisa muito legal de se ter. De primeira. De primeira. A gente vê em outro lugar. Você sabe que também quando houve os despojos de guerra, eles também tinham objetos que eram piercing, também aparece isso. E não é que foi proibido deles usaram. Tem as leis de purificação, porque teve contato com coisas impuras. Mas a Torá não fala, então, mas as mulheres têm que jogar isso fora, os homens têm que jogar isso fora. Então, pela Torá, a gente vê que o piercing ele já estava lá. E sabe o que é interessante? Ele não é considerado que a pessoa está fazendo um dano ao seu corpo, da mesma forma que a gente não fala isso sobre o brinco. Sim. Mas aí você fala, liberou então? Para mulher, pelo que eu entendi, está liberado. Então, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que tem uma observação que sim é importante. Eu acho que tem um lado, na verdade, duas observações muito curtas. A primeira é a seguinte: tem piercing que faz mal.
Ok. Tá? Por exemplo, na língua. Tá? Sem contar que dá, pelo menos para mim, quando eu olho, dá nervoso, né? Um nervosinho assim, mas você sabe que os médicos falam que uma pessoa que deixa piercing na língua 10 anos, você é capaz de perder os dentes. Uau. Porque você bate tanto o metal no dente, que então pode ser um problema de saúde, e a Torá fala que você não pode se causar problemas de saúde desnecessários. Tem gente que fala a mesma coisa, o piercing aqui na sobrancelha. Muito próximo do olho. Próximo do olho, e é uma entrada que faz para o cérebro que os médicos falam que pode causar alguns tipos de doenças que não são nada agradáveis. Então isso aqui é uma coisa que tem que tomar cuidado. A segunda, sabe qual é, Thalia? Cara, é o espírito da coisa. Normalmente, Thalia, você, mulher, você presta mais atenção que eu nas mulheres. Eu tenho da minha casa para prestar atenção. Mas você vê mulheres, assim, ortodoxas, usando piercing? Não conheço, não me lembro de nenhuma, para falar bem a verdade. Nenhuma mesmo? Não, Uau. Só brinco. É interessante, então até mesmo as mulheres que fazem esse mesmo caminho que você fez de tchuvá, talvez mulheres que tinham, alguma hora elas acabam... Tirando, sim. Tirando, se sentindo mais confortável. A pessoa acaba sentindo que não é mais parte dela, né? Não é mais a imagem que ela quer passar. Porque tem muito a ver com a imagem que você passa, né? Muda, você ter um piercing aqui ou não ter, faz muita diferença, né? Agora, o que eu vejo também que as mulheres têm algo parecido, que eu acho que aqui é muito mais fácil de falar, até mesmo que não tem problema, é mais de um brinco. Sim, eu sou... hoje eu tô sem, ó. Vim gravar o vídeo toda despreparada. Ai. Eu só tenho um, mas eu tenho muitas amigas que ela tem, tipo, 3, 4 furos, assim. Aí usa vários brincos na orelha. E tudo entra na categoria de brinco, então esse aqui... não é piercing. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto. E sobre cirurgia plástica? Cirurgia estética, eu tô falando, não cirurgia, né, que a pessoa tem que fazer por saúde, alguma coisa assim. Então, cirurgia plástica, então vamos dar exemplos, né? A pessoa, por exemplo, quer construir um nariz assim mais empinado. Ela vai ficar com o nariz empinado. Então, ela pode ou não pode? Me dá você mais ideias do que as pessoas fazem? Então, nariz... Hoje em dia não é nem cirurgia, por exemplo, botox está na moda, né? Todo mundo vai botar um enchimentozinho aqui, outro aqui, quer ficar com a boca maior. Aquilo... Pô, você tá me dando umas ideias legais, Thalia. Será que eu vou ficar mais famoso assim? Mas essa pergunta ela é bem interessante. Por quê? Na Torá, a ideia de cirurgia, então óbvio que cirurgia médica não tem problema nenhum, mas aqui seria uma cirurgia, vamos tentar pegar a raiz da coisa para poder dar a resposta direito? Por que uma pessoa quer fazer esse tipo de cirurgia? Pois é, aí eu não sei se entra, né, no debate, se tem diferença, né, porque algumas pessoas querem fazer simplesmente porque querem fazer, porque está na moda, porque está todo mundo fazendo. E tem pessoas que fazem porque realmente aquilo incomoda, a pessoa não se sente bem, a pessoa, né, psicologicamente fica abalada porque ela se olha e não se gosta, e ela acha que não vai conseguir uma esposa, um marido. Ou seja, afeta a autoestima dela, exato, a forma como ela se vê. Então aqui já está a resposta, tá? Quando a gente pensa em cirurgia plástica, o tipo de cirurgia plástica que para uma pessoa é uma coisa completamente subjetiva, para a pessoa é importante. Você pode falar, poxa, mas o teu nariz já está direito, as tuas rugas não influenciam nada, você tem um rosto lindo, tá? Você não precisa fazer, mas para ela, quando ela se olha, incomoda. Então você pode falar 20 vezes, mas para aquela pessoa, isso causa para ela um incômodo e tira a alegria dela, tira a autoestima dela. Nesse caso é permitido fazer. Mesmo que seja 100% estética. Mesmo que seja 100% estética, mas é uma estética que a gente fala que também é interna. Sim, por outro lado, se a pessoa simplesmente está fazendo essa estética para chamar atenção, então ela está saindo mais uma vez do espírito judaico, porque ela está dando demasiada importância ao corpo. Uma coisa que tem a ver, que não é exatamente isso, mas as cirurgias de emagrecimento, tá? Que isso aqui completamente tem a ver o lado da autoestima, né? Muitas pessoas se incomodam de se ver muito obesas e tem outras pessoas que, obviamente, que têm problema de saúde por causa disso. Então, os médicos recomendam
então fica com uma estética melhor, fica com um aspecto melhor, pode ser, mas a pessoa também fica mais saudável. Então aqui não existe nenhuma proibição, mesmo que a pessoa está fazendo cirurgia, está dentro disso, então é uma coisa completamente permitida. Eu acho que um ponto que eu queria tocar com todo mundo, Thalia, é que existe a lei, então a gente às vezes vai tratar a lei, pode, não pode, mas existe também o espírito da coisa, espírito judaico. Então tem a aparência judaica que a gente dá valor. O judaísmo quer, por exemplo, que uma mulher, especialmente uma mulher, tenha uma aparência que ela se considere bonita, que ela se considere legal. Então ela pode fazer os tipos de procedimentos, usar um acessório a mais, que para ela está muito mais bonita dessa forma, tá? Mas começar a fazer coisas que saem um pouco, começam a ser estranhas, é o que eu te perguntei realmente para saber isso. Você vê mulheres religiosas com piercing? Aí você me fala, não, você sente que não é o espírito da coisa. Sim. Então, mesmo às vezes que uma lei permite, mas a gente tem que saber se é isso que realmente, no final das contas, aproxima a gente de Deus, de nós mesmos. É uma coisa importante. E um pouquinho além do pode ou não pode, né? É permitido ou não é permitido, né? Isso exige da pessoa uma grandeza, né, de espírito dela. Sim. E só pra gente fechar essa parte aí de estética, né? Aí nem falando mais de cirurgia nada, mas, por exemplo, aí só acho que mais para mulher, né? Fazer sobrancelha, maquiagem, essas coisas aí femininas. Eu acho que isso aqui pode e deve. Tem muito a ver com a vaidade permitida feminina. A mulher se incomoda quando ela não está com a sobrancelha. Eu que tenho algumas filhas, então eu conheço isso de perto. Eu não sabia isso antes de casar. Não sabia que as mulheres faziam sobrancelha, todas essas coisas aí que você falou, e de maquiagem, mas para elas faz muita diferença e não é uma coisa que elas estão querendo ser provocativas ou nada assim. Tem a ver com a beleza, tem a ver com a aparência, então tá valendo. O que eu não falei aqui é do homem, né? E o homem fazer essas cirurgias estéticas? Ah, é verdade. O homem, cirurgias estéticas, e vamos entrar um pouquinho também que tem homem que gosta de fazer a sobrancelha e a unha. A unha? A unha. Não pintar, mas fazer. Mas fazer eu corto aqui, pessoal, é fácil. Então eu vou falar para vocês. O homem também entra se para ele afeta a autoestima dele. Então, por isso, ele precisa fazer alguma coisa no rosto dele, porque ele está incomodado com um sinal que ele tem com alguma coisa. Então, ele pode fazer essa cirurgia, se isso tem a ver. Então, de novo, não é porque ele quer parecer o Superman, e sim ele quer se sentir bem. Então, ele pode fazer isso, tá? Igual a mulher, ele pode se sentir bem. Com relação a depilar e etc., ele sim pode acabar entrando na proibição de se comportar como uma mulher. Existe isso. Então, se afeta demais a autoestima dele, a gente vai acabar permitindo. Mas, se realmente é toda hora essa estética e ele pensa que tudo que ele tem que ser é um corpinho, e aí, assim como ele se vê, isso é uma coisa triste e para o homem passa a ser proibido. Ele está com um comportamento feminino que a Torá proíbe. Galera, então é isso aí. Quem tiver dúvidas, coloca aqui embaixo que a gente vai responder.